Para quem não me conhece, meu nome é Ronildo, sou professor de matemática e com muita alegria vou estar aqui com vocês nessa disciplina de álgebra linear. Só uma breve apresentação para cumprir o formalismo, né? Sou bacharel em ciência e tecnologia, ou seja, passei pelo que muitos de vocês passaram, né? Sou licenciado em matemática pelo IFRN, especialista em ensino de matemática também pelo IFRN, e mestrando em ensino de ciências e matemática pela UFRN. Eu atuo aqui na UFESA como professor substituto, né? Já atuo no ensino superior há cerca de 6 anos. Né? Eu não sei se tem nenhum aluno meu por aqui, mas eu acho que alguns de vocês já devem ter me visto por aí em algum momento. Né? Opa, João. José Carlos, tudo bem, né, José Carlos? Então, estou como docente externo do EAD, ou seja, do ensino à distância antes de ser obrigatório, né? Antes da gente estar nessa situação um pouquinho louca. Bom, em relação às nossas aulas remotas, eu queria gastar esse primeiro momento para a gente fazer vamos dizer assim, um acordo, né? Um acordo coletivo, de como vai funcionar a nossa dinâmica. Essas aulas síncronas, a gente sempre vai ter elas nas terças e nas quintas, né, no horário que vocês acompanham lá no Cigar. Excepcionalmente hoje eu tive dificuldades para entrar por conta da internet, mas eu dei meus pulos aqui e deu certo. Bom, em relação ao e-mail institucional, é uma sugestão que eu dou para vocês não ficarem me esperando, né? A UFES ela disponibilizou o e-mail institucional para todos os alunos. Então, vocês dão uma procuradinha, dão uma pesquisada de como vocês conseguem esse e-mail. Eu sei que eu consigo ver o e-mail de vocês lá no meu Cigar, né? Quando eu vou em participantes, eu consigo perceber os e-mails institucionais de vocês. Tem um códigozinho que indica a senha de vocês também, certo? Eu recomendo que mudem, né? Mas é uma forma legal de vocês conseguirem entrar na conferência sem precisar pedir permissão, né? Porque, sei lá, eu posso me atrasar um pouco, ou você chega um pouquinho antes. Então, para você entrar logo na conferência, como eu vi que muitos já estavam na hora que eu cheguei, né? Então, provavelmente usaram esse e-mail institucional. Então, é uma recomendação. Eu não tenho problema nenhum em permitir que vocês entrem, porque eu estou usando o computador e, ao mesmo tempo, aqui tem o celular que eu estou acompanhando as mensagens de vocês. E vocês sintam-se à vontade para comentar alguma coisa, para, caso tenham dúvida, falar alguma coisa, certo? E outra coisa, vocês sabem que não são obrigados a participar desses encontros síncronos, né? Mas, eu recomendo que estejam presentes. É complicado. Eu não vou dizer que é bom, porque assim, é bom para mim porque eu gosto. Né? Eu fico muito feliz em dar aula. Mas é cansativo você ver uma pessoa no monólogo e ensinando uma coisa que você talvez não consiga entender de primeira. Né? Então, meu objetivo aqui é tentar fazer as aulas ser o menos tediantes possíveis. Então, é difícil, é complicado, mas tentem fazer um esforcinho, porque esse momento que a gente tem a oportunidade de conversar, esse momento que a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas, e é esse momento que de vez em quando eu dou um pontinho ou outro extra, né, que pode ajudar um pouquinho vocês na aprovação dessa disciplina, ou passar com a nota um pouquinho melhor. Sobre as nossas atividades assíncronas, ou seja, no momento em que eu não vou estar aqui, né, a gente vai utilizar a plataforma Moodle. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Alguém aqui não conhece a plataforma Moodle? Não sabe do que eu estou falando? Tem alguém? Vou aproveitar Eu não sei não. para... Pronto, muito bem. Então, deixa eu mostrar aqui a você. Novo Moodle. O site que a gente vai utilizar para fazer as nossas atividades é esse daqui, né? Você vai acessar ele. O seu login é o seu número de matrícula, sua senha é o número de matrícula. Recomendo que vocês mudem, certo? Então,
é nesse espaço que eu vou colocar os vídeos, né, que eu estou da nossa aula aqui, né, em uma dessas aulas de álgebra linear, é a turma de vocês, não sei basicamente, mas o template vai ser basicamente esse. Opa, não, esse aqui é da turma do semestre passado. Deixa eu entrar aqui numa turma desse semestre. Então, o que vocês vão ver provavelmente é isso. Lá, assim como no grupo do WhatsApp que eu criei, só para avisos emergentes, né? Vocês vão ver os links das conferências, né? Como vocês sabem, eu dou aula na turma 1, que é de 7 às 8 da manhã, na turma 5, que é de 7 às 8, e na turma 8 e meia, e na turma de vocês. Professor, eu não posso participar nesse horário, posso participar em outro? Pode, não tem problema, contanto que não seque. Assim, estou dizendo, contanto que todo mundo não migre simultaneamente, né? Que tenha pelo menos uma pessoa para ficar conversando. Uma não, né? Uma é complicado, mas enfim. Contanto que eu tenha com quem conversar nesse horário da noite. Então, olha, deixa eu ver. Giovanildo, se for possível, tenta arquivar a turma passada para não aparecer para os alunos que estão. Ah, tá bom. Eu vou ver como é que eu faço isso, tá certo? Pronto. A aula ela vai até 10 horas estourando, tá bom? Não se preocupe que o tempo é esse. Eu vou ver como é que eu posso fazer para fechar as outras como é que eu fecho as turmas passadas, tá bom? Enfim, esse é o espaço de vocês. Vocês têm o espaço de dúvidas. Aqui tem videoaulas que eu não coloquei nenhuma, mas eu vou. Essa aula de hoje, por exemplo, eu estou gravando e a gente vai disponibilizar nessa plataforma. E deixa eu ver outra coisa importante. E aqui, não sei se eu coloquei algum material, mas eu vou colocar logo alguns textos, ou eu vou disponibilizar aqui os exercícios, e aqui eu disponibilizo atividades extras também. Aí aqui eu vou comentar, deixa eu voltar aqui para o meu slide, sobre a frequência, como vai funcionar. Porque eu já disse a vocês que eu vou colocar os videoaulas na plataforma Moodle. Como vai funcionar a dinâmica da nossa disciplina? Olha, como eu tinha dito, vocês não são obrigados a assistirem a aula, mas eu tenho que manter um padrão para fazer a minha frequência, né? Então, o que vai ser essa frequência? Vão ser questionários que estão intimamente relacionados com o conteúdo da aula, né? Uma coisa que é importante, todo estudante, né, todo mundo tem que ter consciência, é que a gente é responsável pela nossa aprendizagem, né? Então, assim, eu sugiro que vocês assistam às aulas, né? Se não puderem assistir às aulas, assistam os vídeos, mas as frequências são basicamente obrigatórias. Como assim, professor? Depois do final de toda a aula, eu vou disponibilizar um questionário, ele ainda não está hoje não, mas eu pretendo disponibilizar no máximo amanhã, vocês vão ter 4 dias para realizá-lo. Esse questionário é referente à aula de hoje, tá bom? A frequência da aula de hoje é o questionário. Ficou claro isso? Ah, e outra coisa, mais do que isso, ele também corresponde a 33,3% da nossa nota. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma dúvida? Não, 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 não. Ok, só um instante aqui. Tempo, professor, qual o tempo para responder? Seria no mesmo dia? Não, pronto, em relação ao tempo, você está dizendo depois que a atividade é aberta? É? Isso. O senhor disse que vai Pronto. ser como se fosse um termo de presença, né? Pronto, exato. Olha, geralmente eu faço o seguinte, eu disponibilizo 1 hora, que são questões de múltiplas escolhas, entendeu? Não é questão de outro mundo, não é questão que você vai perder o dia resolvendo ela, não. É questão que em 20 minutos, 30 minutos você consegue resolver. Eu digo 20, 30, mas assim, é estourando mesmo, porque você só é questão do conceito. Eu acho importante isso para vocês, porque é uma maneira de revisar o que foi trabalhado na aula, né? Em relação a tentativas, eu geralmente disponibilizo 3, certo?
No semestre passado eu disponibilizava 3 e eu não colocava a nota. Digo, a nota só aparecia no final, no final do fechamento da atividade. Mas esse semestre eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu coloco as 3 tentativas e vocês, à medida que vão fazendo, já vão sabendo a nota que tiraram. É uma maneira bem bacana de, enfim, você ter uma noção de quanto está, né? Enfim, 3,3% pontos na média é muita coisa. Então, aproveitem essa oportunidade e usem para estudar, certo? E, como eu tinha falado, lá também vai ser o espaço que eu vou utilizar para a gente vai utilizar o Moodle como espaço para atividades extras. Alguém está perguntando, deixa eu ver, professor, mas onde vai estar os questionários e como postar com as respostas? Não, se preocupe não. Os questionários, deixa eu mostrar aqui a vocês como vai ficar. Eu vou pegar uma turma anterior. Professor, como é que eu acesso essa plataforma? Pronto, eu mandei no chat de vocês o link do Moodle. Deixa eu mandar de novo, não sei se você entrou agora, mas vocês entram, a senha é a sua matrícula e o login é a sua matrícula também, tá bom? Eu recomendo que você mude a senha depois de entrar a primeira vez. Ok. Então, olha, lá vocês vão ver algo mais ou menos assim, a disciplina e tal. Aí vai ter umas atividades nesse formato aqui. Nesse formato vai ser só para questões de múltipla escolha. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Né, você não vai aparecer para eu tentar, porque já passou o prazo. Mas, enfim, quando você entrar, você vai iniciar questionário. Aí são 5 questões, múltipla escolha. Você vai marcar e enviar questionário. Rapidinho, tá bom? Ficou claro, não é isso? Em relação às nossas avaliações, a gente vai ter 3 avaliações. No semestre passado a gente tinha um tempo mais curto, só foram 2. Esse semestre a gente vai ter um período um pouco maior, mas a gente vai conseguir, e a gente então vai conseguir realizar 3 atividades, 3 avaliações. Não se preocupem, não é coisa do outro mundo. Eu sei que talvez fizeram um bicho para vocês da disciplina de álgebra linear, né? Talvez estejam traumatizados porque viram que realmente é um bicho. Brincadeira, não é tão bicho assim não, né? Não é tão feio assim não. Mas essa é uma disciplina que você precisa dar um pouco de atenção, porque ela é bem cumulativa, né? Você, durante as aulas, talvez estou entendendo, e não se preocupa em estudar, isso vai acumulando e, no final, pode se tornar uma bola de neve, como qualquer disciplina, né? Principalmente nesse período de pandemia. Por isso que eu acredito que essas atividades, esses questionários, eles podem ajudar, de certa forma, a vocês estarem constantemente revisando os conteúdos. Então, bom, aqui a gente tem o nosso cronograma de atividade para a primeira unidade, né? A gente está começando hoje, primeira aula, a gente vai falar, tem esse momento de apresentação, mas eu também vou gastar um pedacinho para falar sobre vetores. Essa é uma revisão do que vocês provavelmente viram lá em geometria analítica. Né, a gente está com esse privilégio nesse semestre de ter um pouquinho mais de tempo para essa revisão, eu acho que ela é fundamental. Aqui você tem todos os tópicos de aula, e esses tópicos estão disponíveis no SIGA. Eu sei que o SIGA não está funcionando agora, mas logo vai voltar a funcionar, né? Então, se você chegar aqui, você olha que a avaliação ela está marcada para dia 26, 27 e 28. Eu acho que lá no SIGA eu coloquei só o último dia, 28 de março. Tá? Eu geralmente gosto de disponibilizar 3 dias para vocês realizarem suas atividades. Eu gosto de dar esses 3 dias porque eu entendo que tem pessoas que não... outra coisa, é na sexta, sábado e domingo. Então, eu gosto de dar esses 3 dias porque quem não pode fazer na sexta, faz no sábado ou no domingo, no horário que quiser. Né? No semestre passado, eu fiz uma prova personalizada. Deu muito, 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 muito trabalho para eu corrigir. Né? Eu deixei o pessoal fazer durante os 3 dias e foi bem complicado, porque eu perdi muito tempo corrigindo. Foi uma experiência bem bacana. Talvez eu faça isso com vocês, se eu tiver um pouquinho de criatividade. Se eu não tiver, eu não faço, não. Mas uma coisa que eu sei é que pelo menos assim, em todas as provas vocês vão ter um intervalo de 3 dias para realizar a prova,
que não significa obrigatoriamente que vocês têm 3 dias para responder a prova. Como assim, professor? Qual a diferença de realizar e responder? Olha, a minha proposta nesse semestre é a gente fazer a avaliação em formato de questionário ou alguma coisa do tipo, né? Lógico, com a parte subjetiva, ou melhor, escrita, né? Como vai funcionar? No CIGAR vai aparecer assim, esses 3 dias disponíveis para você realizar a prova. Você pode, por exemplo, no dia 27 de março, você entra no sistema e coloca para iniciar a prova. Depois de iniciada a prova, você vai ter 2 ou 3 horas para realizar ela, certo? Terminou esse tempo, acabou sua prova. Alguém pode dizer, professor, mas a gente não tem 8 horas para realizar a prova? Calma aí. Vocês têm 8 horas da prova estar disponível para vocês. Não quer dizer que vocês tenham 8 horas para realizar a prova, né? Vocês entenderam a diferença? Então, assim, vocês, do lugar de 8 horas, vão ter 3 dias. 3 dias para escolherem o melhor horário para realizar. Iniciada a prova, você vai ter 2 ou 3 horas para concluí-la. Ficou claro isso? Alguma dúvida, alguma objeção? Ficou claro. Mas são quantas questões, mais ou menos? Não se preocupe, não vai ser coisa do outro mundo, não. Né? Tipo, não vou botar uma prova matando que vocês não vão conseguir resolver em 3 horas, né? Eu geralmente coloco 5 ou 4. Porque, assim, eu também tenho que ter consciência de que tipo, se eu colocar 10 questões para vocês realizarem, eu vou ter trocentas questões para corrigir, né? Então, eu também pondero isso daí também. Então, geralmente, vocês vão ter 5 questões no máximo. Deixa eu ver, 3 dias para abrir a prova e a partir do momento que abriu, 3 horas para responder. Exatamente, André. É isso mesmo. Ok, então a gente tem aqui a unidade 2, né? A nossa avaliação está marcada para 30 de abril a 2 de maio, no mesmo esquema. E datas importantes, né? Você vai ter a terceira avaliação aqui, olha. E nessa data vai ser o período de reposição. Eu sempre recomendo que não deixem para repor. Eu entendo que pode acontecer imprevisto, sim, e nessas situações são casos à parte. Mas se você tem condição de realizar sua avaliação, enfim, não deixe para repor. Né? É complicado, geralmente você não está lembrando do assunto, o tempo da terceira prova e da reposição é muito próximo, né? Então, eu recomendo que não deixe para repor. Tem gente que acha que o professor bota lascando na reposição. Não obrigatoriamente. É porque faz tempo que você não viu o conteúdo, por exemplo. A pessoa deixa para repor a primeira prova, né? E vai fazer a reposição no final da disciplina. E essa pessoa paga, por exemplo, 7 outras cadeiras. Você acha que essa pessoa vai ter tempo para revisar o conteúdo da primeira unidade? Não vai. Não tem como. Né? Então, eu recomendo que não deixem para repor, a menos que seja de extrema importância. E, para quem ficar na recuperação, ela vai ser realizada no dia 10 de junho, tá bom? A gente pode, dependendo da situação, a gente pode alterar uma outra data, certo? Mas está previsto basicamente para isso, nesse formato aí. Então, nossa bibliografia básica, né, são essas daqui. O livro do Boldrini. Eu basicamente faço meu plano de curso baseado no livro do Boldrini, certo? Tem um livro do Calioli também. Eu gosto muito desse outro livro, esse segundo livro, o do Calioli, porque ele é uma complementação do primeiro livro. Nele tem bastante exercícios relacionados com o primeiro livro, e ele abre algumas demonstrações que o primeiro não faz, né? Então, ele é bem complementar. Tem um livro do Steinbruch, né? Se vocês quiserem usar um desses 3 também não tem problema nenhum. Tem outros, inclusive, que não vai ter problema. E tem esse último, que ele é bem legal. O nível dele é muito alto, né? Que é o livro do Elon Lages. Então, essa é a bibliografia básica do nosso curso.
Os principais textos que eu vou utilizar são esses dois aqui, certo? Então, seguinte, essa parte do vídeo eu vou cortar, mas eu já vou dando para vocês. Onde vocês podem pegar esses livros. Se a biblioteca estiver funcionando, vocês podem ir lá buscar. Mas na descrição do grupo do WhatsApp, eu coloquei a bibliografia básica, né? Se vocês quiserem um PDF, lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, eu coloquei os links das conferências e esse livro, esses livros, tá bom? Eu vou cortar esse pedacinho do vídeo. Ok. Alguma dúvida? Aqui a gente tem a biblioteca virtual. Ela é bem interessante, mas está dando problema, né? Ela funciona quando quer. Então, a UFES tem um convênio, não sei como está a situação hoje, mas há 2 semestres atrás estava funcionando. Para você acessar ela, você usa o seu CPF e a senha vai ser esse padrão aí. Né? Lá vocês vão ver bastante material interessante. Né? E, enfim, é uma oportunidade interessante de não usar livros piratas. Né? Enfim, mas não tem todos os livros que a gente está sugerindo. Ok. Então, em relação a softwares de apoio, no semestre passado, o que eu fiz? Eu utilizei alguns sites, né? Eu indiquei alguns sites. Foi uma experiência interessante, funcionou. Só que nesse semestre eu estou querendo fazer uma coisinha diferente. Eu queria trazer alguma coisa que poderia contribuir com a formação de vocês em softwares, vamos dizer assim, úteis, né? Vocês provavelmente vão usar em algum momento. Então, eu estou tentando, na realidade, toda vez que a gente precisar resolver alguma coisa que possa ser resolvido no Excel, eu vou trazer para ele. A gente também frequentemente vai utilizar um outro software chamado GeoGebra. Esse software é muito legal. Ele tem algumas dinâmicas bem interessantes e isso pode ajudar vocês a entenderem visualmente a álgebra linear, porque essa é uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades que eu vejo que as pessoas que tentam pagar álgebra linear comentam, né, que não conseguem visualizar o que é a álgebra linear. Então esse software é bem interessante. Um outro software que eu gosto muito, um dos meus favoritos, é o Wolfram, né? Esse aqui é o GeoGebra. Esse aqui é o clássico, né? É o Excel. E esse aqui é o Wolfram. Além do Excel, vocês conhecem esses outros softwares que eu estou mostrando aqui? Que o Excel é bem clássico, né? Todo mundo tem no computador, muita gente não sabe para Excel, né? Pronto, só o GeoGebra. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, ok. O Wolfram é uma ferramenta fantástica, fantástica mesmo. Eu lembro que na época da graduação, eu usava ele para calcular integral quando eu não sabia resolver, né? Lógico, tem aplicativos hoje em dia mais simples, mas ele é um mundo, dá para fazer café nele. Eu só não sei fazer café nele, mas se souber mexer nele direitinho, dá para fazer até café. Então é uma plataforma fantástica. Entrem, dêem uma cutucada nela. Eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Principalmente para quem gosta da área de matemática, quem gosta da área de física, ou modelagem, tem algumas coisas bem bacanas. E também tem o Python. Né? Eu percebi que no final da disciplina a gente pode fazer alguns programas, algumas implementações interessantes. Não é coisa do outro mundo. Professor, não sei programar, não sei o que, por favor, me livre daqui. Você vai dificultar a minha vida. Não se preocupe, não. Eu não estou aqui para dificultar nada. Meu objetivo é mostrar ferramentas que vocês podem brincar com alguma coisa. Né? Então, o Python é uma linguagem de programação bem básica. Eu recomendo que vocês tentem aprender. E nele a gente vai tentar fazer alguma coisinha também de álgebra linear, certo? Mas esse último vai ficar no final da disciplina. Já adiante dá para fazer umas coisas fantásticas. Simples e fantástica. Então, pessoal, olha, esse é o meu e-mail institucional. Se vocês quiserem
entrar em contato comigo, talvez ele fique à vontade. Esse aqui é o meu e-mail pessoal, bem jeito. E aqui é a minha conta do YouTube. Eu geralmente disponibilizo como é que chama? Os vídeos, né, que a gente grava aqui nessa plataforma, nessa conta aí. Então, fiquem à vontade para seguir e aproveitar, tá bom? Então, pessoal, não terminou a aula, tá bom? A gente terminou só a primeira parte, e agora eu quero aproveitar, deixa eu descartar aqui, e ir para o conteúdo de fato. Até agora, tranquilo, né? Ou alguém tem alguma indagação, algum questionamento? Exato, eu vou disponibilizar o questionário só amanhã, porque geralmente, assim, é complicado. Eu confesso que eu queria disponibilizar no mesmo dia, só que geralmente é muito corrido, né? Eu dou aula amanhã. Uma coisa que eu não comentei, eu não sei se a gente vai ter monitoria, eu espero que tenha. Se não tiver, vocês, eu dou o contato do monitor que tiver, mas eu sempre vou estar dando expediente, ou seja, eu sempre vou estar disponível para tirar possíveis dúvidas no horário após a aula da manhã, né? Ou seja, nas terças e quintas, das 9 até as 11, mais ou menos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Então, assim, as minhas terças e quintas são bem corridos. Eu geralmente gosto de fazer uma atividade bem, não é caprichada, mas um roteiro didático, vamos dizer assim, né? De maneira que o conhecimento ele seja gradativo e você vai evoluindo no raciocínio da questão. Então, como eu gosto de fazer detalhadamente, geralmente eu não consigo fazer no mesmo dia. Então, eu deixo na quarta e o questionário sempre fica aberto durante 4 dias. Outra coisa importante que eu acabei não comentando, eu não reabro questionários de frequência, nem atividades extras, tá certo? Professor, eu perdi. Sim, teve 4 dias para você realizar. A menos que seja um caso, né? Porque acontece situações inusitadas, né? A menos que seja uma coisa realmente complicada, né? Vocês podem falar comigo que eu não tenho um problema em relação a isso. Mas eu peço que falem antes de que isso ocorra. Tipo, se você percebe que vai fazer, sei lá, precisa uma coisa muito emergente, né? Pronto, uma situação como essa. Eu espero que você esteja bem, certo? Se, por exemplo, você está internado, sabe que não vai poder realizar atividade, ou tudo bem. Não tem problema. Né? Esse é um caso excepcional. Mas, fora isso, professor, perdi o prazo. Pois é, teve 4 dias, né? Eu estou avisando para não me acharem chato, né? Porque é complicado, a gente está fazendo um acordo e é interessante que acordos sejam cumpridos, né? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu não sei se eu perguntei já, deixa eu ver se eu já perguntei isso, porque geralmente eu repito isso tantas vezes, e às vezes, né, em várias turmas, e acabo esquecendo o que eu já falei na outra. Mas, enfim, quem é que já pagou a álgebra linear? Quem é que já tentou, ou melhor, quem é que já tentou pagar a álgebra linear alguma vez? Eu já perguntei isso, não foi? Ou não? Pronto, ok. Algumas pessoas, tudo bem. E quem é que é novato? Quem é que é a primeira vez que está vendo essa disciplina, não sabe nem para que serve, se come, se chora, enfim, quem é que está pela primeira vez? Pronto. Pronto, tem bastante gente que é a primeira vez, tem bastante gente que é segunda. Eu acredito que deve ter gente. Eita, tem gente que começou antes da pandemia. Eu acredito que tem gente que nunca teve aula presencial. Tem alguém aqui que nesse curso. Porque essa é uma disciplina possível ser paga no segundo semestre. Tem alguém que não teve nenhuma disciplina presencial, que começou a ter aula depois da pandemia?
O- Ah, sim, é verdade, teve isso mesmo. Nossa, sinto muito por vocês. Eu espero que não tenha, que a faculdade não esteja sendo tão traumática. Ela não é tão traumática assim, tá bom? Eu aviso a vocês que ela não é tão cruel como vocês. É não, é não, é não, é não, é não, é não. Olha, deixa eu dizer um negócio. Não fiquem traumatizados, não. O que acontece? Dar aula remoto é complicado. É complicado. Assistir a aula remota é mais complicado ainda. Eu digo isso porque há 10, vou botar 10 anos atrás, não, um pouquinho mais, 15 anos, 10, não, 10 anos, não vou ser tão exagerado, não. 10 anos foi o período que eu entrei na faculdade. Os celulares não eram, os smartphones não eram tão populares, né? Não eram tão populares. Então, o que acontece? A gente assistia a aula e tinha que ficar assistindo a aula. No máximo, fofocava com um colega ao lado. Então, assim, e quando fofocava, o professor dava, chamava atenção e a gente conseguia voltar a foco, né? Mas agora, você tem um celular aqui, você tem um tablet ali, você tem a televisão ali, você tem outro programa. Enfim, você tem paciência para ver uma pessoa feia falando uma coisa que você não entende? É complicado, né? Então, assim, a gente tem. Você tem. Então, você tem muitas distrações e o nosso cérebro, se não está gostando, ele simplesmente desliga. É normal, né? Então, a gente tem que ter um autocontrole imenso, imenso, imenso mesmo. Exato, exato. Eu concordo com você. É muito cansativo mesmo. Porque você não vê barulho, você só vê uma pessoa num monólogo esquisito, né? Vocês pelo menos estão conversando comigo, estão interagindo, isso é legal e eu peço que vocês fiquem participando dessa maneira. Porque, sério, é horrível você estar num canto falando sozinho. Eu, quando estou nessa situação, me empolgo e esqueço que estou com alguém e começo a. Né? Mas é interessante essa interação, tá certo? Ok. Então vamos lá. Tudo tem atenção, né? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre vetores. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu já perguntei isso em todas as outras turmas. Para que vocês estudam álgebra linear? Para que serve? Uma observação, não sei também a resposta, né? Só para não ficar aquele vácuo assim. Você pode ter o primeiro gaiato que diz, não sei, aí pode ter os outros que acompanham também. Mas assim, por que vocês acham que é importante estudar álgebra linear? Alguém tem alguma ideia? Alguém pode dizer assim, para se formar? E aí, não vão falar nada, não? Sério? Usa no seu trabalho álgebra linear? Que massa! Não lembro, programação, para tirar 10 na prova. Eita, que massinho, tem uma parte lá de programação linear. Eu não sei se é isso que você usa, mas tem uma parte de programação linear que é muito show. Para quem gosta de engenharia de produção, controle de custos de gastos, essas coisas, programação linear é fantástico, fantástico mesmo. É um tópico que a gente não tem a oportunidade de ver aqui, mas mas vocês se aprofundam posteriormente nessa parte de programação linear. Bom, deixa eu ver. Tem gente falando aqui sobre elétrica, né? Eu vim da elétrica e o que eu vi lá de álgebra linear foi em soluções de circuitos elétricos, ou na parte de controle, né? Na parte de controle a gente tem que encontrar umas raízes e tal, e aquelas raízes estão intimamente ligadas com autovalores e autovetores, né?
para quem estuda física, tem uma parte bem interessante, que é na parte e telecomunicações também. Quando você vai analisar ondas eletromagnéticas, né? O valor numérico associado a uma determinada frequência de ressonância. Pronto, deixa eu dar um exemplo bem para não ficar falando besteira ou falando coisas que vocês não entendem. Alguém que já viu um vídeo de uma ponte começa a tremer assim, aí derruba, parece que ela parece uma borracha. Alguém já viu? O vento sopra ela, né? Aí ela entra num negócio chamado ressonância e derruba e cai, né? Pronto. É um vídeo clássico. Depois procurem. Ponte entrando em ressonância. Enfim, aquela frequência que ela entra, que ela cai, inclusive tem muita gente que cita exemplo de estádio, né? O perigo de muitas pessoas estarem pulando simultaneamente no estádio, é que aquele estádio ele pode entrar em ressonância, ele pode começar a se tremer todinho e cair. Aquela frequência está intimamente ligada com um dos tópicos que vai ser visto nessa disciplina, né? Outra coisa, exato, eu acho que é isso mesmo. Outra coisa, tem um tópico que a gente vai ver na disciplina, eu acho que não é agora, mas é na segunda unidade, que é a parte de transformação linear, que está intimamente ligada à edição de imagens e controle. Quando eu digo controle, é controle analógico, né? Você consegue controlar ângulo, que você consegue controlar cisalhamentos, rotações, né? Então, você tanto pode aplicar em edição de imagem, como na parte de controle e automação. Então, a álgebra linear ela é bem interessante, tem muita aplicação. E para que serve ela? Primeiro, para se formar, né? Como eu tinha dito, alguém já comentou aqui, porque para se formar você tem que passar nela e para depois formar. É a primeira coisa e talvez seja o propósito de 80% ou 90% da turma, ou 100% da turma, né? Então, uma coisa que talvez alguém não contou a vocês, nela a gente consegue estudar uma coisa chamada estrutura algébrica. Ou melhor, a gente conhece uma nova estrutura algébrica. Eu só quero isso. Vocês conhecem os números, por exemplo. Um exemplo bem básico, né? Então, vocês conhecem os números, vocês conhecem superficialmente os vetores. Vocês viram lá em geometria analítica, né? A geometria analítica, vocês começaram a entender, viram os vetores, somando vetores, essas besteirinhas aí. Nessa disciplina, você vai conhecer onde os vetores moram, vamos dizer assim, né? A estrutura que embasa a teoria de vetores. E vocês vão perceber uma coisa bem bacana, que o conceito de vetor ele pode ser bem mais amplo do que vocês estão acostumados. Inclusive, na programação vocês vão usar muito, né? Quem gosta de programar, que trabalha com programação, vocês vão ver que tem uma parte, tipo, em muitos momentos, quando você precisa definir variáveis, você pode definir variáveis através de vetores. Vocês vão perceber que matrizes podem ser entendidas como vetores, polinômios podem ser entendidos como vetores também, né? Funções podem ser entendidas como vetores. Então, o conceito de vetor ele se expande quase que infinitamente, né? Ou melhor, ele se expande até um número n, vamos dizer assim, porque lá em geometria analítica vocês estudavam vetores no R2 e no R3, né? O vetor sendo um segmento de reta orientado, né, no plano ou no espaço. Aqui a gente vai ver que ele pode ter dimensão 2, 3, 4 dimensões, né? A gente pode analisar um espaço com uma dimensão, uma quarta dimensão, uma quinta, uma sexta, uma décima, uma milésima, enfim, quantas dimensões vocês queiram. Lógico que a partir de 3 você não consegue visualizar, né? A partir de 3 você não tem como enxergar essas dimensões. Mas é bem interessante isso. Outra coisa, o desenvolvimento de abstração. Isso não obrigatoriamente tem relação com matemática, mas tem relação direta com o que você faz no seu dia a dia. Como assim, professor? Você cotidianamente precisa tomar decisões. Se você precisa cotidianamente tomar decisões, você precisa, logicamente, tomar decisões
certas ou, às vezes, decisões rápidas, né? Então, estudar matemática, qualquer que seja, naturalmente desenvolve essas capacidades em vocês, que é o desenvolvimento da abstração, consequentemente, tomada desses desenvolvimento lógico, né? Lógico abstrato, e ajuda vocês na tomada de decisão. E como eu tinha falado, expansão do conceito de vetor. Então, para começar o conteúdo de fato, que isso daqui é um pré-requisito, é um conhecimento que eu espero que vocês tenham adquirido lá na disciplina de geometria analítica, certo? Vou dar uma revisão, uma pincelada bem rápida, só para vocês relembrarem algumas coisas, né? A gente aprende, acho que no ensino médio, talvez algumas pessoas já tenham visto isso, uma coisa chamada de grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Aí você revê isso lá em física, no nível superior, você revê isso lá em geometria analítica. Eu trouxe aqui de novo em álgebra linear para vocês relembrarem aí. Vai sim, né? Eu geralmente disponibilizo, assim que termina, já começo a editar para disponibilizar, né? Ok. Então, como eu estava dizendo, o que seriam grandezas escalares? Grandezas escalares são aquelas que são completamente definidas por apenas um número, logicamente acompanhado com uma unidade. Como assim acompanhado com uma unidade? Se eu disser a vocês o seguinte, essa régua, ela tem 30 centímetros, né? Então, você vai ter a noção de tamanho, porque você sabe como medir 30 centímetros e sabe que as réguas, enfim, você consegue dimensionar mais ou menos o tamanho da régua. Outra coisa, eu posso dizer, olha, que a caixa d'água daqui da minha casa pega 6.000 litros, né? Então, você sabe quanto é 6.000 litros. Você só precisou de um número e precisou de uma unidade. Só isso, né? Ok. Agora, se eu disser assim, eu vou fazer um deslocamento de 100 quilômetros. Você vai saber para onde eu vou, se eu disser isso, que eu vou me deslocar 100 quilômetros. Você vai saber qual é o resultado final? Não. Você não sabe, né? Mas se eu dissesse assim, olha, eu caminhei, a distância que eu caminhei hoje foi 10 quilômetros. Que não foi o caso, definitivamente não foi o caso, né? Mas, se eu disser que eu caminhei 10 quilômetros, você vai saber. Lógico, você não vai saber para onde eu caminhei. Mas você sabe o quanto eu caminhei. Mas se eu falar assim, eu me desloquei até a casa de fulano de tal, que estava a 5 quilômetros daqui, você não vai ter ferramentas para saber quem onde fica a casa desse fulano de tal, né? Então, essas grandezas que precisam mais do que o número são chamadas de grandezas vetoriais. Então, como grandezas escalares, a gente tem um exemplo do comprimento, da área, do volume, da massa, né? Da temperatura. Se eu disser que uma panela está a 270 graus, é suficiente para você sair perto dela, porque sabe que ela está quente, né? Ou não tem, tipo, direção, enfim. Temperatura é uma grandeza escalar, né? Densidade do mesmo jeito, é uma grandeza que eu só baixo dizer o valor e a unidade, que você já vai saber qual é o valor dela. Então, ou melhor, qual é o significado dela. Então, essas são grandezas escalares. Existem outras, certo? Esses aqui foram alguns exemplos que eu trouxe. Mas agora imagina a seguinte situação. Você tem um determinado objeto, uma cadeira ou alguma coisa, e imagina que essa seja uma superfície sem atrito, né? Para a gente desconsiderar o atrito nessa situação. Se eu pegar, ou melhor,
ela vai ter atrito, porque se não tiver atrito, ela vai deslocar infinitamente, né? Mas tem um mínimo atrito que vai fazer essa cadeira parar. Imagine que eu aplico uma força de 1 Newton nela. Você concorda que ela vai deslocar, né? Se eu aplico uma força de 1 Newton nesse objeto, né, e tem um pequeno atrito nessa superfície, então ela vai deslocar. Vocês concordam? Lógico, né? Mas eu apliquei essa força na horizontal, né, para a direção direita. E se eu agora fizer a mesma coisa, mas eu não estou empurrando, eu estou puxando para a direção esquerda, com a força de 1 Newton também. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai se deslocar um determinado tanto. E ele vai deslocar a mesma quantidade de um lado para o outro, considerando, logicamente, que o atrito é o mesmo. Né? Ele se deslocou a mesma distância. Né? Agora, se eu, do lugar de estar puxando, né? Porque antigamente eu estava puxando aqui, agora eu estou empurrando para o mesmo lado, com a mesma intensidade, vocês acham que esse objeto ele vai mais longe ou vai a mesma distância? Vocês acham que igual? Será que vai mais longe? Mesma distância, estou aplicando a mesma força. A única diferença é que, sei lá, aqui eu estava puxando com uma corda, aqui eu estou empurrando com um ferro, mas a força é a mesma. Vocês acham que ele vai ter alguma diferença? É igual, né? A mesma força. Então, olha, eu estou aplicando uma força no outro lugar, mas o deslocamento é o mesmo. Né? Ok? Lógico que eu estou considerando um objeto uniforme, perfeito, ideal na física, né? Eu estou simplificando as coisas bastante para vocês compreenderem essas coisas. Aí agora, se eu aplicar a força para cima, ele se desloca para frente. Então, você percebe que dependendo, olha que interessante, dependendo, primeiro, da intensidade, todas as forças que eu apliquei até agora, até esse caso aqui, olha, esse aqui eu apliquei com uma força maior. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai andar mais, né? Então, essa força maior, esse vetor maior, esse termo maior, ele está relacionado com uma coisa que a gente chama de módulo, ou norma do vetor, ou intensidade do vetor. A primeira coisa vai ser intensidade, ou módulo, ou norma. Tá? Norma, que é um número que eu vou usar lá no final da disciplina. Norma. Você percebe que os resultados também são diferentes, né? Se eu colocar, vamos aqui, para cima, né? Ou se eu colocar para o lado, ou na horizontal e na vertical. Qual é a diferença entre essas duas situações? É a direção em que eu estou aplicando, né? Módulo ou norma, direção, e o último vai ser o quê? O sentido, né? Olha, se eu aplicar uma força para esse lado, está na horizontal, está na mesma direção. Mas eles têm sentidos contrários, né? Então, módulo, direção e sentido, né? Módulo, direção e sentido. São esses três elementos necessários para um vetor, tá certo? Ou são esses três elementos que um vetor tem. Deixa eu dar um outro exemplo, né, para ilustrar isso aqui. Eu acabei já dando ele, né? Eu estou aqui na cidade de Mossoró. Eu quero me deslocar, por exemplo, 830 quilômetros. Como eu disse a vocês, eu tenho um raio em que qualquer direção que eu vá vai dar 830 quilômetros. Mas imagine, por exemplo, que eu vá, sei lá, para aqui, para Porto Seguro, né? Então, existe uma maneira de eu ir, sei lá, vou no aeroporto aqui de Mossoró e vou através de um voo direto, né? Pego um voo direto. Ou eu posso fazer o seguinte, eu vejo no site e vejo que a passagem indo para Fortaleza e depois para lá está mais barata.
Então, eu vou para lá e depois vou para esse canto, né? Então, apesar do trajeto ter sido maior, a relação de deslocamento foi a mesma. O deslocamento que eu fiz, considerando o ponto de partida e o ponto de chegada, foi o mesmo, né? E essa propriedade que permite isso ser o mesmo, poderia ter ido direto, eu fiz essa rota aqui. Mas o deslocamento, a diferença do início e do fim foi a mesma. Eu saí de Mossoró, cheguei no mesmo ponto, né? Então, esse deslocamento é um exemplo também de grandeza vetorial. Tá certo? Então, aqui eu trouxe dois exemplos importantes, que é o exemplo da força e o exemplo do deslocamento. Professor, existem outras grandezas vetoriais? Com certeza. Né? Existe velocidade, aceleração, torque, não estou lembrando outras, mas existem muitas outras grandezas vetoriais, e essas grandezas vão manifestar módulo, direção e sentido. Tá certo? Isso são coisas que vocês, teoricamente, têm que saber. São coisas que vocês, teoricamente, viram no semestre passado. Tá bom? Então, só estou bem perto de terminar a aula, não se preocupem, viu? Imagina o seguinte, você tem, novamente, um determinado objeto, e você faz esse mesmo processo de empurrar ele para a direita. Você sabe já o que acontece com ele. Se você empurrar ele para cima, também você sabe o que acontece. Aí, imagine que duas pessoas inventam de empurrar simultaneamente. Só que uma na horizontal e outra na vertical. Aí eu pergunto a vocês, para onde esse objeto vai se dirigir? Alguém pode arriscar? Exatamente. Ele vai para a diagonal, né? Exato, ele vai para a diagonal. Outra coisa importante, como é que a gente poderia calcular, será que existe uma maneira que a gente consegue calcular a força total aplicada nele, ou seja, eu ainda não usei a animação, porque a animação vai dar o spoiler, né? Mas como é que eu consigo calcular a intensidade dessa soma? Porque se vocês observarem, uma está contribuindo na horizontal e outra só na vertical. Será que essa força interfere nessa daqui? Né? Mas como é que eu faço para calcular o quanto ele vai deslocar nesse sentido? Será que tem algum jeito? Será que tem um jeito de calcular a força que está nesse sentido diagonal? Existe, exato, é a força resultante, né? Vocês veem lá em física, força resultante, né? Raiz de 2. Enfim, então vocês percebem que ao somar essas duas forças, você consegue desenvolver essa diagonal aí. Né? Vamos lá. Você consegue ver isso lá em física. Ok. Aí uma pergunta a vocês é o que acontece se duas pessoas estiverem aplicando a mesma força, mas em sentidos contrários? O que vai acontecer? Elas se anulam, né? Elas estão, ó, interessante, velho, elas estão na mesma direção, só que em sentidos contrários. Um está positivo e o outro está negativo. Então o objeto não vai sair do lugar. Agora, se você estiver aplicando duas forças, uma delas for maior do que a outra, o que vai acontecer com o objeto? Você vai ter uma resultante, né? A gente vê isso lá em física, uma resultante, né? Existe uma parte que se anula, mas existe o resto, né? A resultante da subtração das duas forças. Ok? E só para finalizar, eu acho que é para finalizar agora. Se você tiver duas pessoas empurrando para o mesmo lado, essas duas forças também elas se somam, né, nesse caso, e o deslocamento, logicamente, vai ser maior do que só uma pessoa coisando. Deixa eu ver. Professor, você pode mostrar a fórmula do exemplo anterior, os dois vetores na horizontal e ok. Nesse caso aqui, olha, pronto. O que vai acontecer? Você tem um componente aqui, você tem um componente aqui. Essa componente, vou chamar de
ela está na horizontal, né? Essa daqui. Tem uma das propriedades do vetor que eu acabei não comentando, porque isso é um conteúdo de geometria analítica. É que eu posso trazer ele para cá, né? Então, eu trouxe para cá, se ele, como ele está perfeitamente na horizontal, ele vai ter coordenada 1 e 0. Esse outro vetor aqui, ele vai estar na vertical, ele tem coordenada 0 e 1. Como é que eu calculo o vetor resultante daqui? O vetor resultante vai ser a soma desse vetor, que eu acho que é o próximo tópico que eu vou falar, né? 0 e 1 mais 1 e 0. O vetor resultante vai ser 1 e 1, ou seja, esse vetor. Aí alguém pode perguntar, qual é a intensidade dele, ou qual é o módulo dele? Eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente consegue calcular o tamanho do vetor a partir da raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que nesse caso vai dar raiz de 2. No teorema de Pitágoras, ou enfim, uso que vocês acharem interessante. Mas, só uma observação importante. Nessa disciplina, a gente vai ver que existem outras maneiras de encontrar esse tamanho. Ou, melhor, posso dizer diferente. Assim como existem diferentes escalas, por exemplo, essa régua ela está em centímetros, né? Mas ela poderia estar em polegadas. Então, assim como eu tenho diferentes tipos de régua, na matemática vocês vão perceber nessa disciplina que vão existir também diferentes maneiras de medir vetores, ou seja, diferentes normas. Ao calcular esse tamanho aqui, eu estou calculando o tamanho do vetor pelo que eu chamo de norma euclidiana. Mas isso é conteúdo lá do final da segunda unidade. Deixa eu ver aqui. No caso da força contrária que você mostrou, onde uma é contrária à outra, mas sim o tamanho é maior. Pode explicar? Deixa eu ver aqui. Nesse caso, não, nesse caso eles se anulam, só ilustrar nessa situação. Aqui, olha, você tem esse vetor na direção positiva, né? Então seria 1 e 0. Nesse outro seria menos 1 e 0. Se você pegar um eixo coordenado, se vou botar o eixo coordenado aqui, olha. Se esse tamanho é 1, então ele tem tamanho menos 1, né? Eu posso deslocar essa força também para cá e ela vai estar exatamente... Opa, era para ficar assim. Ficou bem feio. Por isso que eu uso animação, tá vendo? Porque meus desenhos são péssimos. Então, aqui é 1. Então, qual é a coordenada dessa daqui? É 1 e 0 e dessa outra, menos 1 e 0. Ao somar essas duas, 1 e 0 mais menos 1 e 0, é uma coisa que eu vou, inclusive, mostrar no próximo slide. Você soma coordenada a coordenada. Então, nesse caso aqui, você vai ter quanto? Você vai ter 0 e 0. Tá vendo? Aí, naquele outro caso que você tinha perguntado, deixa eu apagar aqui, porque está uma bagunça do tamanho do mundo. No caso que você perguntou, se você tem duas forças de intensidade diferentes, olha o que vai acontecer aqui. Eu tô fazendo minhas análises todas para o R2, mas essas análises podem ser estendidas para o R3, tá bom? Professor, mas no caso eu falo de uma força for maior do que... Então, eu vou fazer isso agora. Essa daqui, né? Está sugerindo essa. Certo, mas deixa eu ver. Mas no caso, se for uma força maior do que a outra, acho. Pronto, aqui. Nesse caso, você percebe que é o seguinte. Esse vetor de 2, ele tem tamanho 2, tá aqui, olha. As coordenadas é 2 e 0. Esse outro aqui, as coordenadas dele é quanto? Menos 1 e 0. Por que menos 1? Porque ele está no sentido contrário, né? Então, ao somar essas duas forças, olha o que acontece. Menos 1 e 0, mais 2 e 0. Soma essa coordenada com essa, ou seja, primeira coordenada com primeira coordenada, e o resultado dá quanto? Dá 1 aqui, essa com essa outra aqui, o resultado, dá 0, né? 0 mais 0 é 0. Então, o resultado ficou 1 e 0. Se você quiser saber o tamanho desse vetor, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é igual a 1, né? Ok. Deixa eu ver outra coisa importante. Acho que é isso mesmo. Então, dando continuidade aqui, existem algumas formas que a gente aprende lá em geometria analítica de como calcular
a soma, de calcular geometricamente a soma dos vetores. Como é que eu posso fazer isso? Eu pego o meu vetor U, né? Eu tenho dois vetores U do plano, poderia ser do espaço também, né? E eu pego o meu vetor V e eu coloco ele, olha, perceba aqui, olha, o início dele, eu vou colocar na extremidade do meu vetor U. Olha o que vai acontecer. O vetor que resulta do seguinte, do início de U até a extremidade de V, ele vai ser o vetor U mais V, ou seja, vai ser o vetor soma. Essa é uma maneira de você visualizar esse processo. Alguém pode perguntar assim, professor, mas se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser colocar o início de U na extremidade de V. Então, por exemplo, eu estou pegando esse vetor aqui, olha. O desenho não ficou dos melhores, mas imagine que esse vetor seja o vetor U. Eu desloquei ele para cá, né? Então, o vetor resultante, eu acho que ele é um pouquinho maior, né? Deixa eu só botar um pouquinho maior. O resultante vai dar isso daqui. Meu desenho, logicamente, não ficou perfeito, mas você percebe que olha, basicamente o mesmo resultado. Na realidade, é o mesmo resultado. Isso quer dizer o quê? Não importa a ordem dos vetores. U mais V é igual a V mais U. Existe uma outra maneira de fazer isso, que é a regra do paralelogramo, que consiste em quê? Você pega o início desse vetor U, o início desse vetor V, junta no mesmo local, tá vendo aqui, olha? E traçam duas paralelas. Uma que é paralela a U e outra que é paralela a V. E liga a diagonal que inicia do ponto que liga os dois até a extremidade. Então, dessa maneira, você consegue encontrar essa soma de vetores, né? Esse aqui é o vetor U mais V. Aqui, ó, U mais V. Perfeito. Ok, então, algebricamente, como é que eu posso fazer isso? Bem simples, olha. Se você estiver no R2, quando estou falando no R2, estou falando no plano, né? No X e no Y. Né? Você vai ter um vetor U e um vetor V com duas coordenadas cada. E ao somar, o que vai acontecer? Vai ser U mais V vai ser igual a essa soma. Esse é o vetor U e esse é o vetor V. E como é que você vai fazer isso? Você vai somar coordenada a coordenada. Olha. X0 mais X1, está aqui, a primeira coordenada. Y0 mais Y1, segunda coordenada. De modo análogo, você vai fazer isso no R3. O que é R3, professor? Quando você tem X, Y, Z, ou seja, você tem três dimensões. Ou ainda, o espaço, né? Vai ser mais ou menos assim, olha. X, Y e Z, né? No R3. A única diferença é que você vai ter a terceira coordenada, que é a coordenada Z, e a soma vai estar do mesmo jeito. Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte. Pessoal, eu sei que está cansativo, eu sei que já está bem pertinho de terminar a aula, mas deixa eu mostrar uma coisa a vocês, no GeoGebra. Olha que interessante. Antes de usar o GeoGebra, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Me responda uma coisa. Primeira coisa. Se eu tenho um vetor U, meu vetor U, ele tem coordenadas, sei lá, 2 e 3. E o meu vetor V, ele tem coordenada 4 e 0. Uma pergunta para vocês. Quem vai ser o vetor U mais V? Lembrem-se de usar os parênteses, tá bom? Não bote só os números, não. Bote parênteses, tal e tal. E aí, quem vai ser o vetor soma desses dois vetores? 6. Perfeito, isso mesmo. Vamos ver aqui no GeoGebra. Pronto. Olha aqui no GeoGebra. Como funciona o GeoGebra? É a coisa mais simples do mundo. Eu disse que meu vetor U é igual a... Eu defino vetor, né? Eu coloco um parênteses aqui para botar um ponto dentro dele. E o ponto que eu disse foi o ponto 2 e 3, não foi? Então, ele já entende aqui que é um vetor, o vetor U, né? Que ele inicia na origem e vai até... Olha, a extremidade dele que é 2
e 3, tá vendo? Né, as coordenadas aqui. Aí o meu vetor, opa, pronto, o pessoal está colocando muito bem. E o meu vetor V, ele foi quem? Foi 4 e 0. 4 e 0. Está aqui o meu vetor V, né? Está aqui, olha, ele na horizontal, né? Assim, ele vai até 4 e não sobe nada. Se eu somar U com V, U mais V, olha o que vai acontecer. U com V. Então tá aqui, olha. Opa, era para ter aparecido isso, não, tudo bem. Então, o vetor resultante é esse vetor aqui. Se você olhar direitinho, deixa eu só botar aqui no traço para não ficar me atrapalhando. Se você olhar direitinho, olha as coordenadas dele. Em x, a coordenada é 6. Em y, a coordenada é 3. Tá vendo? Como vocês tinham previsto aí. Então, vou voltar aqui. Para o R3 é basicamente a mesma coisa. Não altera em nada. A única diferença é que você vai ter uma outra coordenada. E só para finalizar aqui, você tem também o produto de número real com vetor. Né? Esse alfa aqui, ele pode ser qualquer número. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser raiz de 2, pode ser 0, né? Pode ser qualquer número real. E você tem um vetor V. Ele pode ser do R2 e ele pode ser do R3, tanto faz. O que vai acontecer? Se você pegar ele e, primeiro, se esse alfa for 0 ou se o vetor for nulo, o produto deles dois, ou seja, ao multiplicar um número por um vetor, o resultado vai ser nulo. Pronto, como fica o formato do gráfico R3? Ele é um pouquinho pior de desenhar, mas eu posso usar o GeoGebra também para ilustrar isso, olha. O GeoGebra 3D, aqui, olha. Eu coloco o meu vetor U como vetor, né, as coordenadas, sei lá, vou colocar a coordenada 2, 3 e 4, ok. Tá aqui, ó, 2, 3 e 4. E V é um vetor também, com coordenadas 1, 1 e 3. Pronto, tá aqui. Certo? Tá aqui. Então, eu posso fazer basicamente o mesmo processo. Opa, eu tenho o mesmo 4, não foi? Deixa eu tirar aqui o 4 para ficar um pouquinho diferente. Vou botar 3. Ok. Tá aqui, ó. 2 vetores. Se eu somar esses dois, U mais V, olha o que vai acontecer. Olha primeiro aqui, né? 2 mais 1, o resultado é 3. 3 mais 1, o resultado é 4. 4 mais 3, o resultado é 7. Né? E o que vai ser o vetor resultante? Seria basicamente a mesma coisa. Você conseguiria fazer um paralelogramo aqui, só que seria muito complicado porque é um paralelogramo tridimensional, né? Então seria mais chato de visualizar, mas olha, deixa eu tentar fazer uma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não gosto muito de mexer no... Ou melhor, mexer no 3D é mais complicado, sabe? Mas eu poderia delimitar um ponto aqui. Olha, eu não estou conseguindo. Mas eu demarcaria um ponto ali e facilmente eu mostraria que isso é um paralelogramo. Mas a analogia é a mesma. Você pode usar a regra do paralelogramo para representar esses dois vetores. A soma desses dois vetores. Então, como eu estava dizendo em relação ao produto, no R3 fica talvez mais fácil visualizar o produto. Olha, se ou o número for 0 ou o vetor for nulo, o produto deles dois vai resultar no vetor nulo. Cuidado, ele não resulta no número. Se você fez uma operação de um número com vetor, o resultado vai ser um vetor. Lógico, multiplicação, né? Se você tem tanto o número quanto o vetor diferente de zero, vai acontecer duas coisas. É possível acontecer duas coisas. Primeiro, que esse vetor que vai ser resultado, o que vai resultar aqui, ele primeiro se caracteriza da seguinte forma. Ele é paralelo de V, isso vocês devem ter visto lá em geometria analítica, que dois vetores são paralelos quando existe um número que pode ser associado a um e o outro. Né? Por exemplo, esse vetor 1 e 3, ele é paralelo ao vetor, por exemplo, 2 e 6. Por quê? Porque aqui eu posso escrever como 2 vezes 1
e 3, né? Então, esses vetores, eles se associam como um múltiplo escalar do outro. Deixa eu ver aqui, o x, a profundidade nas alas. Deixa eu ver, tornaria aqui versus eixo z, que era a profundidade aqui, desenhando a reta. Não, homem, isso é só uma questão de referência, né? Olha, estão perguntando aqui. Mais uma vez, vou ter que prestar atenção nos vetores. Aqui o x é a profundidade, nas aulas torneira. Não, enfim. Não se preocupe não, porque assim, a gente só vai usar isso como ilustração, né? Não, e se você usar um outro referencial, sendo que sempre usa esse referencial, não tem problema, tá bom? A única que eu chamo a atenção é o seguinte: bota a primeira coordenada com x, a segunda coordenada com y, a terceira com z. É suficiente, certo? Não tem problema em relação a isso. Até porque daqui a pouco eu mostro o que vai acontecer. Daqui a pouco a aula está terminando, né, na realidade. Mas, enfim, olha, se eles dois forem paralelos, né, quer dizer que um é múltiplo escalar do outro. E outra coisa, se eles forem múltiplo escalar do outro, sendo esse número maior que zero, eles têm mesmo sentido. Caso contrário, ou seja, o número seja negativo, ele tem sentidos contrários. Professor, não entendi. Pode fazer alguma coisa? Posso. Deixa eu só comentar isso aqui. Isso aqui está dizendo que a norma do produto é o produto do módulo pela norma. Professor, não entendi nada. Não se preocupe, você não vai usar isso tão cedo. Só no final da disciplina e quando voltar lá a gente retoma nisso, isso daí. Então, imagine o seguinte, olha, você tem um vetor V, certo? 2 vezes V vai ser um vetor que tem, olha, mesmo ângulo. Olha o ângulo dele. Olha o ângulo desse daqui. O ângulo é igual, tá vendo? Então, ele tem mesma direção. Ele tem tamanhos diferentes, ou seja, esse é o dobro do tamanho desse daqui. Né? E ele tem sentido igual, ou seja, apontam todos para a mesma região. Por quê? Porque esse 2 é positivo. Se esse 2 fosse negativo, olha o que aconteceria. Ele teria sentido contrário, tá bom? E outra coisa, para finalizar, só uma coisa, esse vetor tem mesmo tamanho desse, só sentido contrário. E só para finalizar, você tem aqui o tamanho 1/2 de V. Esse 1/2 de V faz com que, olha, é um número vezes o vetor, ou seja, esse vetor tem o mesmo sentido e a mesma direção. Direção relacionada a ângulo e sentido a direção, relacionada a onde está apontando. Né? Só que o módulo dele vai ser metade desse primeiro. Né? Por quê? Porque ele mede 1/2. Então, eu tenho 4 minutos, vou aproveitar para fazer o seguinte, mostrar um negócio a vocês importante. Deixa eu ver, não, professor, mas na questão do gráfico, eu falo no sentido do R2, traçar as paralelas de x, y, resultante, regra do paralelogramo, né? 3. Olha, Tom, boa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, olha, quando terminar a explicação aqui, eu tento mostrar a você, tá certo? E isso que você está perguntando, mas o que eu quero dizer é que o resultado é o mesmo. Como é que eu posso... Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vou pegar um caderno aqui, olha. A única diferença é que esses vetores vão estar no mesmo plano. Como assim? Olha, vou pegar aqui. Eu tenho um vetor aqui. Imagino que o plano seja esse caderno. Não sei se vocês estão vendo. E esse vetor está nesse caderno também. Eles estão no espaço, né? Você imagina que não existe esse caderno. Mas se você botar esse caderno como ponto de referência, você pode usar a partir desse plano um vetor paralelo a esse, paralelo a esse, né? E um vetor paralelo a esse daqui. Então, você cria um paralelogramo no espaço também. Não é uma figura bidimensional no espaço. Como eu posso visualizar isso? Deixa eu dar um exemplo. Essa folha aqui, ó, tá vendo essa folha? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Se você pegar, por exemplo, o vetor... Aqui, ó. Vou pegar o vetor U igual ao vetor 1, 2 e 0. Eu vou pegar o vetor V sendo igual a... Deixa eu ver se ele vai. 1, 1 e 0. Ok. Não precisou nem digitar o nome vetor, né? Tá vendo aqui, olha? Esses vetores estão no mesmo plano. Tá vendo?
Esse plano estaria representando o caderno, exatamente. Esse plano é o caderno, né? Então, ao somar esses dois vetores, vou botar aqui, ó, U mais V. O que vai acontecer? O vetor resultante, ele vai estar também no mesmo plano do caderno. Inclusive, esse é um dos tópicos que a gente vai estudar daqui a umas 2 ou 3 aulas, que é em relação à combinação linear, tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas olha, quando você soma dois vetores, o vetor resultante vai estar no mesmo plano que eles dois. Se eu mudar uma das coordenadas, vou botar aqui um 3, por exemplo, aqui, ó. 3, deixa eu ver se aqui vai. O resultado 3, ou melhor, não, 0, 0, e vou botar aqui 1. Pronto, ok. E 2 aqui, pronto. Não sei se você consegue visualizar, mas esses três vetores, eles estão no mesmo plano também. Então, por eles estarem no mesmo plano, você consegue gerar um paralelogramo, certo? Né? Então, pessoal, olha, tem 1 minuto, deixa eu só mostrar uma coisa aqui a vocês. Eu tenho o meu vetor W, né, 204, por exemplo. Se eu pegar o vetor, deixa eu apagar esses outros dois para não estar aparecendo. Se eu pegar o vetor 2 vezes W, ou 2 vezes W, o resultado dele, se você olhar aqui, olha, as coordenadas vão ter o dobro. Por quê? Porque eu estou multiplicando coordenada a coordenada por 2. Se eu estivesse multiplicando por 3, seria 3, né? 3W seria 6, 0 e 12, né? Como eu multipliquei por 2, vai ser 2, ou melhor, aqui vai ser 4, aqui vai ser 0, aqui vai ser 8, né? Se você olhar aqui a representação geométrica dos dois vetores, está vendo? Olha, esse vetor de baixo é o vetor W, esse vetor maior é o que eu chamei de A, que é 2 vezes W. Mas agora, do lugar de ter feito isso, se eu tivesse feito menos 2, olha o que aconteceu. O sentido é contrário, tá vendo? Não está apontando para o outro lado. Ficou claro? Então, quando eu multiplico por um valor negativo, eu tenho sentidos contrários. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima aula, tá bom? Não deixem de assistir às aulas, não desistam da disciplina. Até logo. Valeu. Boa noite.